Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios sobre a segunda lei de Mendel. Exercício número 1. Em experimentos envolvendo três características independentes, tri, hibridismo, se for realizado um cruzamento entre indivíduos Azão-Azinho, Bzão-Bzinho, Czão-Czinho, a frequência de descendentes Azão-Azão, Bzão-Bzinho e Czinho-Czinho será igual a... Então, como o exercício já nos disse, nós vamos fazer o cruzamento entre esses dois indivíduos aqui, para descobrir quantos serão essa proporção aqui. Então, para resolver essa questão, a gente pode fazer separado. O cruzamento primeiro DA, depois o cruzamento DB e depois o cruzamento DC. Vamos resolver então aqui no quadro de Punnett, tá? Um por um. Primeiro, a gente vai fazer o cruzamento entre Azão, Azinho com Azão, Azinho, tá? Dois heterozigotos. Então, cruzando Azão com Azão, a gente vai encontrar Azão, Azão. Cruzando Azão com Azinho, Azão, Azinho. Cruzando Azinho com Azão, Azão, Azinho. E cruzando Azinho com Azinho, 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 tá? Lembrando que o quadro de Punnett, ele é dividido em 4 partes, tá? O quadro de Punnett. Então, aqui a gente vai encontrar 1/4 Azão, Azão, conforme aqui no quadro, nosso cruzamento. 1/4 Azão, Azinho, mais 1/4 Azão, Azinho e mais 1/4 Azinho, Azinho, tá? O que a gente quer descobrir, conforme o exercício, é a frequência de Azão, Azão. Então, Azão, Azão é 1/4. Repara que a gente quer descobrir Azão, Azão, porque o exercício nos pediu isso aqui, ó, tá? Agora a gente vai fazer o cruzamento DB, tá? Bzão com Bzinho vezes Bzão com Bzinho, dois heterozigotos também. Então, fazendo o cruzamento aqui no quadro de Punnett, Bzão com Bzão, vou encontrar Bzão, Bzão, Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho com Bzão, Bzão, Bzinho e Bzinho com Bzinho, Bzinho, Bzinho. Então, conforme nosso cruzamento, 1/4 vai ser Bzão, Bzão, 1/4 vai ser Bzão, Bzinho, outro 1/4 vai ser Bzão, Bzinho, de novo, e 1/4 vai ser Bzinho, Bzinho. O exercício nos pediu a frequência dos heterozigotos Bzão, Bzinho. Como os heterozigotos aparecem 2 vezes no quadro, a gente vai ter 2/4, tá? 2/4 de Bzão, Bzinho, que dividido por 2 é igual a 1/2. E agora a gente vai fazer o cruzamento de C, tá? Também heterozigoto. Czão com Czinho e Czão com Czinho. Czão com Czão, 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 Czão com Czinho, Czão, Czinho, Czinho com Czão, Czão, Czinho e Czinho com Czinho, Czinho, Czinho. Então, no cruzamento a gente encontrou 1/4 Czão, Czão, homozigoto dominante, 1/4 Czão, Czinho, heterozigoto, mais 1/4 Czão, Czinho e 1/4 Czinho, Czinho. O exercício nos pediu, conforme aqui em cima, ó, tá aqui, Czinho, a frequência de Czinho, Czinho, que é 1/4, porque aparece uma vez só no nosso cruzamento no quadro de Punnett. Tá, então a gente encontrou 1/4 para Azão, Azão, 1/2 para Bzão, Bzinho e 1/4 para Czinho, Czinho. Para a gente descobrir qual vai ser a frequência de Azão, Azão, Bzão, Bzinho e Czinho, Czinho, a gente vai multiplicar essas frequências aqui, tá? Que a gente encontrou para cada um dos alelos. Então, a gente vai multiplicar as frequências, 1/4 vezes 1/2 vezes 1/4, e a gente vai encontrar 1/32avos, tá? Então, essa é a resposta do exercício.
a letra C, 1/32. Aqui está errado, a gente vai somar, a gente vai multiplicar as frequências, tá? E não somar. Exercício número 2. A segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, diz que os fatores para duas ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que o indivíduo de genótipo Bzão, Czinho, terá gametas. Gente, olha só, para resolver esse exercício a gente vai voltar lá na primeira lei de Mendel. Ó. Lá vocês aprenderam que para formar um gameta, a gente precisa de um alelo de cada gene, tá? Então nesse caso, como a gente tem Bzão, Czinho, no alelo B, a gente só vai poder ter Bzão, tá? A gente só tem Bzão aqui. Já no C, a gente pode ter um Czão ou um Czinho, conforme aqui no exercício, tá? Então, o gameta deve ter ou um alelo Bzão, ou um alelo Czão, ou um Czinho, tá? Então, a gente vai ter os gametas Bzão, Czão, ou Bzão, Czinho. Então, a resposta correta desse exercício é a letra C, tá? Exercício número 3. Um homem albino com sangue tipo AB casou-se com uma mulher normal, também com sangue tipo AB. O casal pretende ter filhos. Qual a probabilidade de nascer uma criança albina, de sexo masculino e com tipo sanguíneo AB, sabendo-se que a mãe é normal, heterozigota para albinismo? Então, primeiro, para resolver esse exercício, tá? A gente sabe que pai e mãe têm o sangue do tipo AB. O que significa isso? Significa que eles têm um alelo A e um alelo B, tá? No exercício, a gente vai usar esse aqui, ó. I, A, I, B, tá? Esse é o genótipo do pai e da mãe. Então, a gente vai analisar, fazer esse exercício por partes, tá? Primeiro, a gente vai analisar a probabilidade de nascer uma criança com sangue AB. Lembrando que pai e mãe têm sangue AB, tá? Então, a gente vai fazer através do quadro de Punnett também. Então, aqui, a mãe, sangue AB, e o pai, também sangue AB. Então, fazendo o cruzamento entre eles, a gente vai encontrar IA, 25%, aqui no quadro. IA, IB, aparece duas vezes no quadro. Então, a gente tem 25%, mais 25%, 50%, tá? I, B e B, 25% também. Lembrando que o sangue AB, ele tem que ter aqui um alelo A e um alelo B, tá? Então, o sangue AB, ele aparece duas vezes no nosso quadro, tá? Duas vezes no quadro é 50%. Então, a probabilidade de nascer uma criança com sangue AB é de 50% ou 1/2. Agora, a gente vai fazer a probabilidade, calcular a probabilidade de nascer uma criança albina, tá? Entre um albino, o pai, e uma mulher normal heterozigota, a mãe. O albino, ele é uma característica recessiva, tá? Então, ele é azinho, azinho. Então, aqui a gente vai fazer, no quadro de Punnett, o cruzamento entre a mãe, que é heterozigota, e o pai, que é homozigota recessivo, que é albino, tem a característica albina. Fazendo o cruzamento, a gente vai encontrar 25% azão, azinho, mais 25% azão, azinho, e 25% azinho, azinho, mais 25% azinho, azinho. Como a característica albina ela está presente no alelo recessivo, ou seja, azinho, azinho, a probabilidade da criança nascer albina é de 50% ou 1/2, tá? Porque azinho, azinho aparece duas vezes aqui no quadro de Punnett, no nosso cruzamento, tá?
E, como a gente já sabe, a probabilidade de nascer uma criança do sexo masculino é de 50%. Então, agora, para descobrir qual o resultado desse exercício, qual a alternativa certa, a gente vai fazer a multiplicação entre a probabilidade de ser do sexo masculino, que é 1/2, vezes a probabilidade de ser albino, que a gente calculou ali em cima, 1/2 também, e a probabilidade de ter sangue AB, que também é 1/2 que a gente calculou no quadro de Punnett. Somando, multiplicando esses resultados aqui, a gente vai encontrar 1/8, tá? Então, a probabilidade de nascer uma criança albina do sexo masculino e com sangue do tipo AB é de 1/8. A alternativa correta, então, é a letra A. Exercício número 4. A mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. 2 caracteres estão entre os mais estudados: tamanho da asa e a cor do corpo, cada um condicionado por gene autossômico. Em se tratando do tamanho da asa, a característica asa vestigial é recessiva e a característica asa longa, dominante. Em relação à cor do indivíduo, a coloração cinza é recessiva e a cor preta, dominante. Em um experimento foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os 2 caracteres, do qual foram gerados 288 moscas. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Então, vamos lá, ó. A asa vestigial, ela é recessiva, Vzinho, tá? Isso o exercício nos deu. Asa longa, dominante, Vzão. A coloração cinza, ela é recessiva, Czinho. E a cor preta, dominante, Czão. O exercício também nos disse que os 2 indivíduos são heterozigotos para as 2 características. Então, a gente vai ter esse cruzamento aqui, ó, tá? Vzão, Vzinho, Czão, Czinho, vezes Vzão, Vzinho, Czão, Czinho, tá? Os 2 indivíduos com asa longa e com corpo preto. Para resolver esse exercício, a gente pode fazer o cruzamento de cada uma das características de cada vez, tá? Então, primeiro a gente vai fazer o cruzamento de V e depois o cruzamento de C. Então, fazendo o cruzamento dessa característica aqui no quadro de Punnett, tá? De Vzão com Vzinho, vezes Vzão, Vzinho, os 2 heterozigotos. Desse cruzamento, a gente vai encontrar 3 indivíduos com asa longa, tá? E 1 indivíduo com asa vestigial. Como que a gente sabe isso? Os indivíduos com asa longa, eles são Vzão, dominante. E com asa vestigial, Vzinho, tá? Recessivo. Aqui no quadro a gente apareceu aqui 1 indivíduo com asa vestigial e 3 com asa longa, tá? Então, 3 indivíduos com asa longa, a gente tem 3/4, tá? 3/4 dos indivíduos têm asa longa nesse cruzamento aqui. Agora a gente vai fazer o cruzamento de C, tá? Que determina a coloração do corpo. Então, a gente vai cruzar 2 heterozigotos também, tá? Czão com Czinho vezes Czão com Czinho. Desse cruzamento, a gente vai encontrar 3 indivíduos de corpo preto, tá? A cor preta é dominante, tá? Aqui em cima, ó, Czão. Então, 1, 2, 3 indivíduos de corpo preto e 1 indivíduo de corpo cinza, aqui no quadro Czinho, Czinho. Então, a gente vai ter de novo 3/4 dos indivíduos vão ter a característica corpo preto. Então, dando seguimento ao exercício, para a gente obter a probabilidade de nascer um descendente com asa longa e corpo preto, a gente vai fazer a multiplicação, tá? De 3/4 vezes 3/4.
que vai ser igual a 9/16. Por que é 3/4 aqui? Porque 3/4 dos indivíduos tem asa longa e os outros 3/4 tem o corpo preto, conforme o nosso cruzamento lá no quadro de Punnett. Então, como são 288 descendentes, a gente vai calcular aqui, ó, 9/16 vezes 288, tá? E aí a gente vai encontrar 162. Então, a resposta correta para esse exercício é a letra B, 162. O total esperado com asa longa e corpo preto, que é o fenótipo parental, é de 162. Exercício número 5. Em sementes de ervilha, os alelos V e R condicionam respectivamente coloração amarela e textura lisa. E os alelos Vzinho e Rzinho condicionam respectivamente a coloração verde e a textura rugosa. Tais alelos são autossômicos e segregam de forma independente. Para obtenção de plantas em F1, que produzam sementes com fenótipos amarelos lisos, amarelos rugosos, verdes lisos e verdes rugosos, em igual proporção, é necessário cruzar parentais cujos genótipos são. Então, o exercício já nos disse que a coloração amarela é Vzão, a textura lisa é Rzão, a coloração verde Vzinho e a textura rugosa é Rzinho. Os fenótipos que ele nos deu, que ele quer que a gente descubra, são o amarelo liso, que é Vzão, da coloração amarela, com Rzão, da textura lisa. Amarelo rugoso, que é Vzão, da coloração amarela, com Rzinho, da textura rugosa. Por que são dois R's aqui? Porque para ser a textura rugosa, a gente precisa que o R seja recessivo, tá? Rzinho, Rzinho. Se tiver um R grande aqui, um Rzão, a textura não vai ser rugosa, vai ser lisa. Então, é por isso Rzinho, Rzinho. Verdes lisos, tá? Vzinho, Vzinho, da coloração verde. São dois Vzinhos pelo mesmo motivo, tá? Porque a coloração verde é recessiva. E Rzão, da textura lisa. E verdes rugosos, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Essa proporção que o exercício nos deu, 1/1/1/1/1, tá? Porque essa proporção aqui? Porque cada um dos indivíduos, no cruzamento, cada um deles, vai ser de um desses tipos aqui, tá? Então, a gente tem um amarelo liso, um amarelo rugoso, um verde liso e um verde rugoso. 1/1/1/1/1. Essa proporção, ela vai acontecer sempre que a gente cruzar heterozigotos para uma das características e homozigoto recessivo para outro, tá? Como nesse caso aqui, ó, a gente tem um heterozigoto para uma característica, aqui o Vzão, Vzinho, com homozigoto para outra característica, Rzinho, Rzinho. Com o cruzamento com outro homozigoto para uma característica, o Vzinho, Vzinho, com heterozigoto para outra característica, Rzão, Rzinho. Então, a gente vai fazer o cruzamento desse indivíduo aqui no quadro de Punnett, tá? Então, vamos analisar agora alternativa por alternativa. A letra A. O cruzamento entre Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, vezes Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Por que essa alternativa está incorreta? Porque se a gente fizer esse cruzamento, não vai sair nenhum indivíduo rugoso. Como é que a gente sabe isso? A textura rugosa, ela é definida por Rzinho, Rzinho, tá? Recessivo. A gente já viu isso aqui em cima. Então, se a gente fizer o cruzamento entre Rzão, Rzão, vezes Rzinho, Rzinho, a gente vai encontrar 100% dos indivíduos Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho são indivíduos lisos, tá? Então, aqui a gente não vai conseguir encontrar nenhum descendente rugoso.
tá? E a gente aqui, conforme os fenótipos que o exercício nos deu, a gente tem indivíduos rugosos. A letra B, tá? São indivíduos duplo heterozigotos. A segunda lei de Mendel diz que sempre que a gente cruzar duplos heterozigotos, a proporção que nós vamos encontrar vai ser 9 para 3 para 3 para 1. Então, essa alternativa também está incorreta, porque a gente quer essa proporção aqui, ó, tá? A letra C, se a gente fizer esse cruzamento aqui, ó, todos os indivíduos do cruzamento vão ter coloração verde. Por quê? Porque a coloração verde ela é determinada por Vzinho, Vzinho. E aqui a gente só tem Vzinho, Vzinho. Então, 100% dos indivíduos vão ser verdes. A gente não vai ter nenhum amarelo. A letra D, fazendo o cruzamento entre esses dois aqui, todos os descendentes vão ser amarelos e lisos, tá? Se a gente fizer o cruzamento, todos vão ser amarelos e lisos. O amarelo é determinado por Vzão, tá? E o liso pelo Rzão. A gente não vai encontrar nenhum de coloração verde e nenhum de textura rugosa. Agora, se a gente fizer o cruzamento aqui da letra E, que é esse cruzamento que está aqui do lado, ó, a gente vai encontrar indivíduos nessa proporção aqui, ó. Amarelos lisos, tá? 1. Amarelos rugosos, 1. Verdes lisos, 1. E verdes rugosos, 1. Que é esse cruzamento aqui. Então, a resposta correta é a letra E, tá? Esse é o único cruzamento das alternativas que vai alcançar esses fenótipos aqui, ó, que vai nos dar esses fenótipos. Alternativa correta, E. Exercício número 6. A figura abaixo esquematiza 2 dos 7 pares de cromossomos homólogos de uma célula de ervilha. A cor da pétala da ervilha é determinada pelos alelos dominantes Bzão para púrpura e recessivo Bzinho para branco. O alelo dominante Rzão determina a forma lisa da ervilha, enquanto o alelo recessivo Rzinho gera formato rugoso. Com relação aos conceitos fundamentais de genética e mendelismo, assinale o que for correto. Então, o exercício nos disse que Bzão é púrpura, Bzinho branca, Rzão lisa e Rzinho rugoso, tá? A gente tem no esquema da representação, aqui nessa figura, genótipo Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho, tá? Então, a gente sabe que é um indivíduo de pétalas púrpuras, por causa do Bzão dominante, e lisa, por causa do Rzão, tá? Que determina que o indivíduo vai ser liso. Então, agora a gente vai fazer a análise de cada uma das alternativas. Número 1. A frequência e tipos de gametas formados a partir da célula representada na imagem é de 25% Bzão, Rzão, 25% Bzão, Rzinho, 25% Rzão, Bzinho e 25% Bzinho, Rzinho. Essa alternativa, a número 1, ela está correta, tá? Olha só, se a gente fizer o cruzamento aqui, ó, no quadro de Punnett, a gente vai encontrar exatamente essa proporção aqui que indica na número 1. Então, está correta. Número 2. O número 2 aponta a condição heterozigota característica da cor da pétala da ervilha. O número 2 aqui na imagem, ó, ele está apontando para Bzão, para Bzinho, tá? A cor, ela é definida por Bzão. O Bzão, ele determina a cor da pétala da ervilha. Então, essa opção está correta, tá? Aqui o 2 está apontando para o Bzão e para o Bzinho, que é o que define a cor da pétala da ervilha. Número 4. O loco gênico para a forma da ervilha é mostrado em 3. Aqui em 3 está mostrando Rzão e Rzinho. Rzão e Rzinho é o que define a forma da ervilha. Então, essa opção aqui, número 4, está correta, tá? Número 8. A combinação genotípica demonstrada na figura resulta em um fenótipo de cor da pétala branca e forma da ervilha rugosa. Ó, aqui está mostrando Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho. Essa combinação demonstrada na figura, ela resulta em um fenótipo de cor da pétala púrpura e forma da ervilha lisa, como a gente já tinha visto lá no outro slide, tá? 16. Em 1, as linhas apontam o par de cromossomos homólogos.
Não, tá? As linhas aqui apontando para os cromossomos, elas estão apontando para um par de cromossomos não homólogos. Então, essa está incorreta também, tá? A figura ainda está mostrando aqui, onde é em preto, o locus de cada gene, tá? Então, a resposta correta dessa alternativa é a número 1, tá correta, a número 2 e a número 3. Número 4. 1, 2 e 4. Exercício número 8. Como dinâmica de aula durante a exposição do assunto genética mendeliana, a professora construiu o seguinte modelo para demonstrar a segunda lei de Mendel. Esse quadro aqui. Se o Rzão é o gene dominante que expressa uma característica semente do tipo lisa, o Rzinho o gene recessivo que expressa uma característica semente do tipo rugosa, Vzão o gene dominante que expressa a característica cor verde da semente e Vzinho o gene recessivo que expressa a característica cor amarela. Então, é correto afirmar que, nesse exercício, a gente vai analisar, então, alternativa por alternativa, tá? Para descobrir qual delas está correta. Letra A. Em um cruzamento do tipo Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho, vezes Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, os descendentes serão todos sementes lisas e amarelas. Essa alternativa ela está incorreta, tá? É falsa. Por quê? Para ter a coloração amarela, a gente precisa de Vzinho, Vzinho, tá? Que é recessivo, a cor amarela é recessiva, então a gente precisa desse Vzinho, Vzinho. Do cruzamento entre esses dois aqui, ó, tá? A gente vai ter 100% dos descendentes vão ter o alelo Vzão, que determina a cor verde, então a gente não vai ter nenhum indivíduo amarelo nesse cruzamento aqui, então ela está incorreta. Letra B. No cruzamento Rzão, traço Vzão, traço, vezes Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, pode-se determinar os genótipos possíveis. Essa alternativa, a letra B, ela está correta, tá? Se Rzão, Vzão for Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, se a gente substituir ali os espaços por esses dois aqui, 100% dos indivíduos vão ser Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. Mas a gente também pode substituir, tá? Por Rzinho e Vzinho os espaços. E desse cruzamento vão surgir esses genótipos aqui, ó, tá? Então, a gente consegue determinar os genótipos dos descendentes se nos for dado esse cruzamento aqui, ó. Então, letra B, correta. Letra C. Todas as sementes verdes do cruzamento Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, vezes Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho são lisas. Essa alternativa é falsa, tá? Desse cruzamento aqui, a gente pode obter descendentes verdes e rugosos na proporção 3/16. Se a gente fizer esse cruzamento aqui, então 3/16 vão ser verdes e rugosos. Não vão ser todas verdes e lisas. Gente, o número dos exercícios eles estão errados, tá? Então, na verdade, esse daqui é o exercício 8 e o anterior era o exercício 7, tá? A mosca Drosophila melanogaster é um organismo modelo para estudos genéticos e apresenta alguns fenótipos mutantes facilmente detectáveis em laboratório. Duas mutações recessivas observáveis nessa mosca são a das asas vestigiais, Vzinho, e a do corpo escuro, Ezinho. Após o cruzamento de uma fêmea com asas vestigiais com um macho de corpo escuro, foi obtido o seguinte: F1, todos os machos e fêmeas com fenótipo selvagem, e a F2, 9/16 avos selvagem, 3/16 avos asas vestigiais, 3/16 avos corpo escuro e 1/16 avos asas vestigiais e corpo escuro. Assinale V para verdadeiro ou F para falso as afirmações abaixo, referentes aos resultados obtidos para o cruzamento descrito. Então vamos lá, vamos analisar alternativa por alternativa também. A primeira, as proporções fenotípicas obtidas em F2 indicam a ausência de dominância, pois houve alterações nas proporções esperadas. A primeira alternativa é falsa, tá? Não houve alteração nas proporções fenotípicas, tá? Esperadas e nem na ausência de dominância. Se houvesse ausência de dominância, a
proporção ela seria outra, tá? A proporção está de acordo com a segunda lei de Mendel, 9 para 3 para 1. A segunda alternativa. Os resultados obtidos em F2 indicam um dihibridismo envolvendo dois genes autossômicos com segregação independente. A número 2 está correta, tá? Pois o acompanhamento simultâneo de dois pares de alelos se chama dihibridismo. Nesse caso, os dois alelos dão origem a asas vestigiais e corpo escuro, tá? E eles se segregam independentemente na proporção 9, 3 para 1, conforme a segunda lei de Mendel. Terceira alternativa, as proporções obtidas em F2 estão de acordo com a segunda lei de Mendel, ou princípio da segregação independente dos caracteres. Essa alternativa está correta também, é verdadeira, pois a segunda lei de Mendel, tá? Ela diz que independente do caso, os gametas vão se combinar aleatoriamente e sempre o resultado das combinações ela vai se aproximar da proporção 9 para 3 para 1, e é o que acontece aqui no exercício, tá? E a última alternativa, os pares de alelos desses genes estão localizados em cromossomos homólogos. Essa alternativa é falsa, tá? Os pares de alelos para cada variável, cor da asa, a forma da asa ou a cor do corpo, estão em cromossomos homólogos, tá? Mas não há homologia entre os cromossomos que abrigam os genes para diferentes variáveis, como no exercício que a gente já resolveu, ó, tá? É o mesmo caso aqui, ó. Não são cromossomos homólogos, tá? Então, a alternativa correta é a letra E para esse exercício. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Então, gente, esses foram os exercícios que a gente resolveu hoje, tá? Alguns exercícios. E essas são as referências que eu utilizei, tá? Para vocês terem acesso aos exercícios e alguns outros se quiserem também. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? Podem me mandar mensagem para tirar as dúvidas de vocês. E obrigado por assistirem a aula e até mais.